Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do podcast Mar de Graça. Hoje temos connosco três testemunhos fascinantes. Teremos o Padre Afonso Sousa. Alô a todos, eu sou o Padre Afonso Sousa, tenho 25 anos, de origem sou de Tires, da zona de Cascais, e é ali a minha primeira paróquia, a minha primeira experiência também assim de fé foi em família, tenho mais duas irmãs e um irmão gêmeo que também é padre. E depois entrei no seminário com 14 anos e foi assim fazer o caminho também de seminário menor, seminário propedêutico, seminário maior, e sou padre há 11 meses, foi precisamente, vai fazer quase um ano, dia 3 de julho de 2022 foi o ano em que eu fui ordenado. A irmã Fátima. Então sou a irmã Fátima, de sobrenome Frada da Costa, sou da zona de Viseu, ali aos pés da cidade. Na minha família somos 5 irmãs, com uma minha prima, somos 6 raparigas, e destas 6 somos 4 religiosas de institutos diferentes. Eu sou a última, mas sou gêmea, e a minha irmã gêmea também está no outro instituto. O Senhor chama para onde Ele quer e dá-nos os dons para aquilo que Ele quer que nós façamos. A mim, chamou-me para ser missionária comboniana, o que quer dizer missionária de gentes, que é para outros povos, portanto, a deixar a tua pátria, a ir para onde te enviam. E o casal do Anderson e a Karina. Somos brasileiros, como costumamos fazer lá no Brasil. Eu sou a Karina do Anderson. Eu sou o Anderson da Karina. Estamos casados há 18 anos. Em outubro agora fazemos 19 anos. Temos 2 filhos, a Caterine e o Romeu. E estamos aqui há quase 2 anos, morando em Portugal. Bom, então, como sabe, hoje estamos aqui para falar sobre a vocação. Então, a primeira coisa que eu lhe vou pedir é uma definição não canónica, mas pessoal, do que é a vocação. Assim, para mim a vocação passa muito por isto, ser um chamamento de Deus para um concreto da minha vida. Ou seja, transpondo para o que eu sou e como eu sou e as minhas fragilidades e as minhas qualidades, o Senhor quer me chamar para uma missão concreta. E a vocação é isto, parece um palavrão, mas é um responder ao chamamento do Senhor para uma missão concreta na vida da Igreja. Bem, da minha experiência, vocação é só dizer sim a Deus, às surpresas que Ele nos dá. Quando eu deixei, que também fui trabalhar para a Escócia, em Glasgow, e quando deixei depois de 3 anos, disse, para onde é que vai agora, irmã? Bem, eu agora vou fazer um ano em Roma e depois não sei. Coisa? Vai para Roma um ano e depois não sabe para onde vai? E eu respondi, digo em inglês, God is a surprise. E eu respondo a essa surpresa. Porque é ali que nós somos felizes. Não é dizer, eu quero fazer isto, eu tenho de fazer, porque é isto que me dá felicidade. Não é verdade? Então, vocação, acho que a primeira vocação que Deus nos chama é sermos santos. E segundo, Ele já decidiu uma vocação, né? Nós é que temos que descobrir qual é. E, enfim, quando decidimos pela nossa vocação, o matrimônio, estávamos bem distantes desse Deus. Mas eu acho que é realmente uma inspiração do Espírito Santo. É de alguma maneira tentar perceber na nossa vida, no nosso cotidiano. Por exemplo, eu sempre quis ser mãe, então a maternidade vem através do matrimônio. Lógico que tem outros tipos de maternidade, podemos falar maternidade espiritual, enfim, mas no meu caso eu queria mesmo conceber um bebê. Então, acho que o matrimônio era realmente a minha vocação. No meu caso também, assim, eu venho de uma família que não tinha uma estrutura familiar de pai, mãe, irmãos e tal. E eu sempre via nas outras famílias o que eu queria para mim. E eu não queria que minha vida fosse igual a que eu vivia com meus pais, assim.
não era bem uma estrutura. Então eu sempre pedi a Deus isso, sempre pedi a Deus, mesmo estando distante, né, dele, que eu queria ter uma família, eu queria ter filhos, que se fosse a minha vocação ser casado, que fosse feita a vontade dele. Então todas as minhas orações que eu fazia esporadicamente, eu sempre pedia isso, pedia casa, esposa, família, porque eu não queria ter na minha vida, eu queria fazer diferente do que foi a minha vida de infância. E acho que foi isso que Deus já tinha planejado pra gente. E como descobriu, no seu caso pessoal, a vocação? Como é que decidiu entre todos os caminhos que era este aquele que Deus queria? Eu quando percebo que o meu caminho e que o meu chamamento do que o Senhor fazia, a minha missão era o ministério sacerdotal, nasce muito de um caminho longo. É claro que eu não vou contar aqui, isso seria horas e horas de contar, mas 3 ou 4 elementos essenciais. Em primeiro lugar, descobri no seio de uma família, a partir de uma família que reza e de uma família que, eu diria que a minha primeira escola, o meu primeiro seminário, porque depois quando vamos para o seminário é quando vamos tentar descobrir isto mais a fundo da questão sacerdotal, o meu primeiro seminário é a minha casa. Foi com os meus pais, com os meus irmãos, aprender a rezar, aprender a ver Jesus, aprender a alegria de Jesus. E foi com eles que aprendi isto primeiro. Depois a seguir, e aí na sequência deste, foi em casa que eu com o meu irmão começámos a brincar às missas. E porquê que brincámos às missas? Por uma coisa que eu via nas paróquias, que era, eu vinha na minha paróquia da missa e dizia, é tão giro o que o padre acabou de fazer, quero também fazer em casa. E pegávamos os cereais, pegávamos ali nos santinhos, estendíamos umas toalhinhas e fazíamos ali uma missa. Fingi, claro, mas esta era qualquer coisa que ficava aqui já. Era qualquer sinal que eu acredito que seja sinal de Deus, que era ali que ia derramando a sua graça. E ia derramando também o seu chamamento. Ia preparando o terreno. Tal como se prepara para uma grande árvore crescer, é preciso preparar o terreno. Era ali que o Senhor estava a preparar. Com aquele vislumbre que eu tinha quando via o meu prior mais velho a celebrar a missa, eu também dizia, queremos imitá-lo em casa. E chegámos a casa e imitávamos. E aí foi o segundo sinal. Depois a seguir, o terceiro, é quando já o meu irmão até já estava em experiências vocacionais e eu recebo um convite de um padre do pré-seminário e diz-me assim, Afonso, a igreja chama-te ao seminário. E aqui muda tudo. Desculpe que aqui é a minha vocação clara, porque não era uma vocação ao seminário, mas era, em primeiro lugar, o Senhor chamar pelo nome. Tal como o nome que eu quando fui batizado, tal como o nome que até tinha sido crismado há pouco tempo, tal como o nome... Tudo isso o Senhor chama ao seminário. Era o Senhor quem chamava ao seminário. E depois a seguir... para além do Senhor chamar ao seminário, era a igreja que também confirmava isso a partir daquele padre. E aí começou uma aventura de descoberta da minha vocação. E depois, quando eu já estou no seminário, quando eu estou no pré-seminário, quando dizem, o Senhor chama-te, agora já te chamou ao seminário, agora chamou uma vida concreta. E depois já no seminário, ao ser padre, descubro claramente que a minha vocação é o sacerdócio. É claro que, sim, questionei ao longo do tempo do seminário, faz parte desse chamado discernimento vocacional, porém, em questão, Senhor, o que é que tu queres mesmo de mim? O que é que tu queres que eu faça para a tua igreja? Onde é que me queres a servir na tua igreja? E o Senhor, por sinais, por palavras, por acompanhamento, eu vi que o Senhor dizia, Afonso, eu quero-te ver a servir na minha igreja como padre. E aqui estou, como padre para servir. E depois é o caminho de aprender a ser padre, de estudar teologia, estudar filosofia, por isso são vários anos de seminário, mas muito belos e de discernimento. E ver claramente que foi aqui. Com estes vários caminhos, não diria só um momento, são estes os vários momentos que culminam nesta descoberta da vocação. Claro, nunca se tem uma perspectiva logo do Sim, caminho eu não certo. diria que às vezes é um estalar de dedos, pode ser um inicial de momento, o primeiro vislumbre, mas depois a seguir é a concretização de vários sinais e de vários passos. Então, a minha vocação foi interessante. Eu, desde criança, dizia que queria ser outro Santo Antônio para andar pelo mundo fora a pregar. Hein? Quem sabe de onde vem isso? Eu não sei. Não se lembra de onde é que tirou a ideia? Não, penso que de uma capela de Santo Antônio, que nós, na minha paróquia, temos 2 capelas grandes e enormes de Santo Antônio, e por uma eu passava sempre, porque tínhamos lá um grande terreno perto do aeródromo de Viseu. E sempre passávamos nós. É Santo Antônio, que andou por este mundo fora. E o meu pai rezava muito a Santo Antônio. Eu não me lembro de dizer que queria ser Santo Antônio. Eu sou a mais nova. Mas o meu pai é que me dizia. Mas a minha irmã mais velha, que é assim um bocado coisa, era assim, tu tens de vir comigo. E eu que bati ao pé, não,
quero ser outro Santo Antônio. Ai delas que me dizem que não. Então, pronto, é que isto acontece de pequenas. Eu, então, aos 15 anos, em 1965, era agosto, porque era um calor, portanto era agosto, fui descansar da parte da tarde e sonhei com a África. O que é que eu vi neste sonho? Eu estava num grande largo, numa construção de uma igreja, que eu não sabia o que era. Em seguida tinha uma grande cabana retangular, comprida, com tantas crianças que saíam dali fora e com 3 irmãs que vinham a sair com elas. E brincavam ali, porém eu vi sempre as irmãs só nas costas, nunca na frente, vestidas de branco, porque na África é muito calor. Depois... Então nunca chegou a ver-lhes o rosto nesse sonho. No sonho eu nunca vi os rostos. De mais além, alguns metros, aí uns 50 metros afastados desta, tinha outras cabanas pequenas, só de casas, cabanas pequenas. E que vinham alguns velhinhos a sair dessas cabanas, também acompanhados de outras irmãs. E eu no sonho disse, eu quero ser uma delas. Esta é a minha decisão logo. E acordei. E então questionei-me, onde é que elas estão? Eu nunca as vi. Então essa foi a semente da sua vocação, certo? A semente foi de ir por este mundo fora a pregar, porque girei tanto mundo. Para falar 6 línguas quer dizer que tive de girar. E então, pronto, eu esperei. De agosto esperei até dezembro. E o Senhor é o Senhor que orienta toda também a vocação, orienta todos os acontecimentos, tudo. Eu esperei. E fui perguntar a uma minha prima, que nem sequer tinha muita confiança com ela. Não tinha muita relação. Era ali, ao meu lado. Mas eu tinha mais relação com a outra, da outra casa. Talvez ela era um ano mais nova que eu, a outra éramos do mesmo ano exatamente, e do mesmo mês, éramos mais próximos. Pois. Depois, pronto, eu perguntei-lhe a ela, tu já ouviste falar nas irmãs que vão para a missão? Para a África? E ela disse-me logo, sim, estão lado, no Seminário das Missões em Viseu. Pô, eu que nem nunca lá tinha ido. Mas eu disse, pronto, olha só que elas não falam com ninguém. Depois da missa, fogem por uma portita, vão lá embora. Não sabiam a língua, coitada delas. Claro. Eu venho a descobrir que elas tinham chegado no último dia de dezembro de 64. E eu estou a falar, eu tive o sonho em agosto de 65, agora são apenas 8 meses. Claro. E então, lá fui eu. Mas o meu pai deu-se conta. O meu pai era santo. Ele tinha um olho clínico. Foi-se interessar ao diretor, ao reitor do seminário, se as irmãs também iam para as missões. Ele disse, sim, senhora. Ora, quando eu lá fui a primeira vez, eu fui já no início da quaresma de 66. Nesse entretanto, a minha tia, a mãe dessa minha prima, que tinha já o primeiro filho no noviciado na Espanha, dos Componentes, ela adoeceu gravemente porque tinha o cancro. E eles vinham ali. E eu lembro-me que esse diretor veio ali perguntar-me, é uma menina que quer ir para a missão? E eu fugi logo. Não, quem é que tu sabes agora? Quem é que te está a dizer isto também? Mas depois eu percebi que o meu pai disse-lhe sim. Foi o meu pai que lhe disse já as coisas. Já se conheciam. O seu pai foi se preocupar para conhecer o reitor e ver. Eu não queria assim. O meu pai era muito. Só para vos dizer, de jovem ofereceu a sua vida como sacristão grátis na paróquia até quase os 80 anos. Deixou o seu trabalho, mudou de trabalho para coisa, porque o pároco era seu primo carnal. E então ele disse não. Portanto, nós crescemos na paróquia. Eu cresci sempre na paróquia.
Sim, a sua família também em parte influenciou a sua vocação. Sim, sim, Desde nós. sempre teve essa... Foi alimentada Claro. na oração e na participação à missa todos os dias, no canto, como estou aqui a fazer, na paróquia, sim, na catequese, eu ensinei 3 anos antes de entrar. Pronto, então quando eu fui ver as irmãs, tive um grande sinal, porque também é necessário ter um sinal de certeza que o Senhor te chama àquele lado. Porque temos de interrogar continuamente. É este o lugar? É isto que o Senhor quer? Ou aquilo, ou isto, ou aquilo? Dá-me um sinal, Senhor. O sinal que Ele me deu foi, quando eu as vi, eu fiquei de lusa. Porque eu não gostava do preto. E depois, quando lhe vi os botões vermelhos, pior ainda. Foi a roupa que lhe pôs o pé atrás. Sim, o vestido delas, que foi, pronto, o hábito, como se diz, o hábito da religiosa, que me tirou um pé atrás. Mas outro sinal era muito mais forte. Quando eu pus o meu pé na entrada da porta e avancei com o segundo, eu senti-me a minha casa. Foi uma coisa de dentro. E a vocação vem de dentro, não de fora. Então esse descobrimento da vocação não, ou seja, não foi uma grande pressão nem preocupação ao longo do tempo, mas Deus foi fazendo esse caminho convosco, certo? E descobriram assim cada passo. Sim, e eu também tinha essa situação do Anderson. Os meus pais se separaram, eu acho que eu tinha uns 3 meses de vida, e eu vivi, era só eu e minha mãe. E eu sei, hoje eu tenho certeza que a presença do meu pai, apesar de ter contato com ele, assim, foi definitiva em algumas questões, sabe? Em coisas que aconteceram na minha vida. E eu queria realmente ter uma família. E isso eu acho que o Espírito Santo, hoje eu tenho certeza disso, que ele foi colocando, apesar de, como eu falei, estar distante. Quando eu falo de distante de Deus, não é que eu não rezava, não tinha consciência da existência dele, mas eu não vivia a minha fé. Eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, mas já a partir dos 11 anos já não ia mais à missa e não vivia os sacramentos, enfim. Então, mas de alguma maneira, quando eu encontrei o Anderson e ele me disse assim, vamos morar juntos diante das circunstâncias que a gente vivia, eu falei, não, eu só saio de casa casada. Então, de alguma maneira, eu tinha os valores, sabe? Eu sabia o que eu queria. Eu queria alguém que me assumisse verdadeiramente como uma esposa, que eu tivesse uma família. Então eu acho que isso muito mesmo é essa ação, né? Bem ou mal, o Senhor está sempre ao nosso lado, que é apenas que olhemos para Ele, né? E eu acho que isso foi muito importante. E deu a direção, assim, para esse start, sabe? Pois muitas vezes nós afastamos-nos um pouco de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. Exatamente. No episódio passado, vimos que muitas vezes quando se fala em vocação, a primeira coisa que nos vem à cabeça é decidir entre matrimónio e ordem. Mas a vocação é muito mais do que isto. Vimos que são as pequenas coisas do dia-a-dia, somos chamados à vocação com cada pessoa, cada dia. E depois também existe a vocação maior, que é a santidade, certo? Todos nós somos chamados a ser santos. Em como é que a vocação de sacerdote lhe ajuda a aproximar-se da santidade? Assim, a vocação à santidade é uma alegria muito grande porque realmente é comum a todos os cristãos, faz parte do batismo. E a verdade é que eu, para ser verdadeiramente um santo sacerdote, um pastor santo, tenho todos os dias também de rezar, intensificar, viver bem o ministério, ter cuidado quando se celebra a missa, não ser tudo a despachar, a forma como acompanho as pessoas, na confissão, no batismo, nos patrimónios que presido. Tudo isso é acompanhar estas pessoas e por isso ser santo é, acima de tudo, querer que tudo o que eu faço na minha vocação sacerdotal seja sempre para Deus e com Deus. Ou seja, não pregar a mim próprio. Seria contrário à santidade do sacerdote pregar-se a ele próprio. Não. Mas se eu pregar a Cristo e cumprir tudo aquilo que o Senhor me vai pedindo diariamente, estou a caminhar para a santidade. E depois, diziam muito, vários santos diziam, mas a alegria também com que se vive o ministério. A alegria que não é falsa, porque é mesmo genuína e verdadeira, porque brota desta relação íntima com Jesus, de poder mostrar esta alegria que é seguir Jesus. E por isso ser um sacerdote santo é também um sacerdote alegre, capaz de mostrar que Jesus está no cotidiano de cada pessoa, no cotidiano de cada vida que acompanho. E por isso, todos os dias também rezo, claro, para que seja um sacerdote santo, que faça aquilo que o Senhor me pede. Não invente fazer coisas ao meu estilo, mas que faça aquilo que o Senhor me pede. Porque
Porque se eu cumprir aquilo que o Senhor me pede, ser um sacerdote santo, ele levará muitas almas, ou seja, levará muitas ovelhas também ao sumo pastor, ao sumo nosso Deus, e por isso queremos muito é que ser Padre Santo, e por isso sinto que realmente está conjugada. Nunca faria e nunca caminharia para um bom ministério sacerdotal se não caminhasse também na minha vida interior para um sacerdote santo e, em primeiro lugar, para um cristão santo. Porque ainda hoje tenho que lutar para que sejam filhos de Deus santos, ou seja, antes de ser padre, sou um cristão e convosco, dizia Santo Agostinho, para vós sou bispo, convosco sou cristão. E a verdade é esta, em que em primeiro lugar eu sou cristão como todos, cada um de nós que aqui estamos. E por isso, querer muito, em primeiro lugar, cumprir a minha vocação batismal. Querer viver a vida de Deus todos os dias. Diariamente dizer sim a Deus. E depois, este sim tem uma tradução ainda mais concreta quando abraço o ministério sacerdotal. Ora, se o Senhor disse sede santos porque eu sou santo, e já o diz no Antigo Testamento, não só Jesus, mas também os profetas, já diz em Ezequiel, em Oséias, disse sede santos porque eu sou santo. Depois Jesus o repete. É porque Deus é a santidade em si. Dizer Deus e dizer santidade de Deus é a mesma coisa. Sim. Então, nós, nascidos à imagem de Deus, para mim é que me interessa muito, nascidos à imagem de Deus, todos nós temos algo de semelhante a Deus. E é aquele algo que nos atrai, que nos empurra à santidade. Basta saber dizer sim. Exato, é a cadeia de sims. É uma cadeia de sims, e descobrir isso dentro de nós. Eu podia, por exemplo, dizer agora, olha, convidaste-me, olha, não tinha mais o que fazer. Eu agradeço que tenha aceito o convite. Pronto, mas é um sim, Certo. se diz a disponibilidade a Deus. Se ele foi para nós um sim continuamente, então tenho de dizer agora aqui um parêntese muito particular. Eu tenho quase toda a minha vida escrita, a história do meu sim, no sim de Deus. Porque se eu existo, é porque ele disse sim, o primeiro sim, a mim disse-me ele. Então, eu acho que ao longo do nosso percurso, nosso casamento, o Senhor foi trabalhando gradualmente isso na nossa vida. Por exemplo, tivemos primeiro a Caterine em 2000 e nós casamos em 2004, tivemos ela em 2008 e o Romeu em 2010. E desde então a gente não participava da igreja, mas vivíamos, né? Eu acho que assim, deixávamos a vida nos levar, nos orientar, né? E quando o Romeu nasceu, eu acho que alguma coisa mudou, né? Nós participamos de um encontro de casais com Cristo, e dentro da Igreja Católica, próximo à nossa casa, e ali nós fomos apresentados a esse amor de Deus e começamos a perceber que o nosso matrimônio era algo muito além daquilo que nós vivíamos, sabe? E a partir daí começamos a viver, a ir à missa, voltamos a ir à missa aos domingos, eu pelo menos, ele não ia, ele não tinha a Eucaristia ainda, eu tinha ao menos, e à medida que as crianças foram crescendo, eu comecei a perceber que eu precisava de algo mais, sabe? Eu precisava me voltar mais a esse Deus que me ajudasse a passar para eles valores que eu não tive. Lógico, eu tinha bons valores, mas é muito mais do que isso. Então, eu acho que todo esse processo e também as dificuldades, né, tribulações que fomos passando, como já estávamos na igreja, foi em 2011, né, que fizemos o encontro de casais. Romeu nasceu em 2010 e retornamos à igreja em 2011. Então, a partir daí, eu já sabia onde buscar as soluções das minhas dificuldades. E foi um mergulho, né, na fé. A partir daí, os nossos filhos já estavam assim, em processo, fazendo catequese para fazer a Eucaristia. E nesse meio tempo, o Anderson também foi abordado pela filha. Mãe, por que só você comunga? Por que o papai não vai? Começou esse questionamento, né, das crianças, assim,
crescendo, vendo a mãe comungar, entendendo as coisas da missa, o porquê de todos os sacramentos, e perguntavam para mim por que eu não comungava, por que eu não fazia. E essa cobrança foi me fazendo ir buscar mais, até para poder explicar para eles e ensinar também, né, como pai. E eu fui buscar isso, aí fiz o catecumenato, que é para a primeira comunhão, e fiz a crisma, fiz tudo que só era batizado. E nesse meio tempo fomos convidados pelo pároco a sermos ministros da Eucaristia. Então ele até adiantou um pouco esse processo. A primeira Eucaristia foi antecipada para depois, no tempo normal, ele fazer o crisma. Então de alguma maneira eu percebi que era Deus assim chamando cada vez mais, sabe? Assim, eu também, como eu falei, diante das tribulações, comecei a buscar mais, a rezar o terço, a ir mais à missa, até ia durante a semana, no grupo de oração também da nossa paróquia. Então eu acabei conhecendo mais, tendo mais conhecimento não só daquela vivência de terço e missa, mas também da história da igreja, da vivência dos sacramentos. E eu não tinha o crisma, ele ainda se crismou antes de mim. Eu fiz o crisma em 2021, antes de vir para cá. E realmente, assim, aquele Espírito Santo que já habitava em mim aflorou mais ainda. E eu acho que é exatamente isso. E nos ajuda muito na educação dos filhos, sabe? Por exemplo, essa questão da vocação das outras vocações. Aqui é uma coisa que a gente tem que agradecer muito, porque Portugal dá condições às crianças conhecerem as diversas vocações sem precisarem já decidir, né? O nosso filho, ao mesmo tempo, conheceu o pré-seminário e a Caterine os luzeiros, que é para raparigas e rapazes separados. Então o Romeu realmente ele tem uma dúvida da vocação dele, mas ele agora tem condições de viver o matrimônio em casa e o sacerdócio ou missão dentro do pré-seminário, que eles falam sobre isso, falam sobre as várias vocações. E a Caterine também, de alguma maneira, nesses ambientes, eles conseguem ter convivência com pessoas que têm a mesma realidade que eles, que sabemos que hoje é a coisa mais difícil. Vivemos num mundo que está cada vez mais afastado de Deus. Então, quando eles se colocam nesses ambientes, eles se sentem em casa. Então, eu acho que é muito bom isso, porque a família acaba caminhando toda junto, sabe? Pois, apesar das suas origens se calhar um pouco diferentes, conseguiram criar uma família, sem dúvida com a ajuda do Espírito Santo, mas que vive, pelo que estou a perceber, a fé cristã em família, certo? Isso é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de encontrar, mas é uma maravilha. E que conselho daria a alguém que está a tentar descobrir a sua vocação neste momento? Se calhar não tem muitas dúvidas, se é chamado para mais do que uma coisa. Eu diria que, em primeiro lugar, o primeiro conselho, eu diria 3 conselhos. O primeiro conselho, a oração. Sem dúvida que isto tudo que eu também vivi e experimentei foi muito rezar. Senhor, o que queres de mim? Dizer isto várias vezes ao Senhor, falar com Ele. Porque o que é a oração se não falar com Deus? E por isso, entrar na intimidade com Jesus e falar com Ele. Senhor, o que é que tu queres de mim? E isso é muito importante. Questionar não é, Senhor, o que é que eu sou muito bom a fazer? Mas é, Senhor, o que é que queres de mim? Pôr a lógica no Senhor que me chama. E por isso, em primeiro lugar, uma oração, intimidade com Ele. Segundo, ser verdadeiramente uma disponibilidade. Um conselho muito importante é estar disponível para o que for. Porque às vezes estamos disponíveis a meio gás, ou estamos disponíveis para até aqui. Depois, se calhar, já não, porque aqui já está a colidir com os meus planos. Não. Esta disponibilidade interior. É preciso mesmo, se queremos abraçar uma vocação a sério, cultivar uma disponibilidade interior. E em terceiro lugar, ir ter com a igreja. Porque este caminho não se faz sozinho e pessoalmente. Este caminho faz sem a igreja. E por isso, como eu fui acompanhado por padres, tenho agora a graça de acompanhar também já jovens na descoberta da sua vocação. E por isso, o caminho, um conselho muito importante é, olha, questionar a igreja. Perguntar à igreja. Perguntar, olha, estou aqui, não sei muito bem, estou confuso, podem-me ajudar? E ter com o padre e pedir essa ajuda. E de certeza que com a ajuda da igreja, com a oração pessoal e com a disponibilidade interior de coração, conseguiremos descobrir a nossa vocação. Eu diria com as pessoas que se interrogam e que estão assim um bocado, não sei, se desbandadas, para que é isto, que é aquilo, para onde é que devo ir, para onde é que não devo ir, que se concentrem na oração.
É só na oração silenciosa, entrando dentro do nosso coração, o que é que o Senhor semeou no meu coração. Qual é o lugar que Ele descreveu para mim? É este aqui, é este ali. Qual é a sua vontade? Porque a vontade de Deus tem de ser a minha. Portanto, é falar com Deus através da oração. É através da oração e ter eu diria até ter um olho clínico a descobrir os sinais que Ele mete na nossa vida. Porque muitas vezes os sinais passam assim. Porquê? Porque andamos tão distraídos, todos cheios de tantas coisas, e vimos isto e vimos aquilo, e corremos para aqui, e corremos para lá, e não conseguimos ver os sinais que Ele nos dá dia a dia. Que são pequenos. Mas nós, na nossa correria, nem sequer os vimos e nem sequer os ouvimos. Porque às vezes pode ser até uma palavra que te chegou ali. E tu, em vez de interroga-te porque é que te tocou. Interroga-te o que é que isto quer dizer. Portanto, é oração e interrogar-se. Interrogar-se e também pedir ajuda. Olha, eu estou assim, eu gostaria de ser mais claro, mas eu não me vejo nem para um lado nem para o outro, e é um caminho que se faz. É um caminho. Então, quando um padre me disse que eu poderia ser santa e que o matrimônio era um caminho de santidade, um grande mundo se abriu, sabe? E eu acho que assim, lógico que você nascer num berço católico, numa família católica que te orienta, que te dá todas essas ferramentas para que você possa ter uma boa decisão, é maravilhoso. Mas conosco não foi assim que aconteceu. Quando decidimos, estávamos distantes dessa realidade. Mas em Deus, na sua infinita misericórdia, se usou do sacramento do matrimônio para que pudéssemos entrar nesse caminho. E, enfim, o conselho que eu dou é rezar, é se aproximar de Deus, se tem dúvida. Deus é o nosso Pai, né? Hoje no Evangelho aprendemos o Pai Nosso com Jesus. E é pedir a esse Pai amoroso que só quer o melhor para nós e só quer que sejamos santos. E Ele vai mostrar de alguma maneira. O Romeu tem mania de falar que Deus só fala comigo, só responde as minhas questões, que não responde a dele. Mentira! Se pararmos e prestarmos atenção, Ele fala conosco. E precisamos também dar importância àquilo que sentimos e àquilo que passa pela nossa cabeça. E tentar estudar, aprofundar, viver a fé, ler a palavra de Deus, que Deus nos fala através da palavra, da oração. E viver os sacramentos. Se temos dúvida, precisamos usar aquilo que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, são os sacramentos da confissão, da Eucaristia, que isso tudo, quanto mais próximo a Ele, mais sabemos o que Ele quer de nós. Porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. E a gente só ama a Deus, só sabe o que Ele quer para nós, se chegarmos mais perto dEle cada vez mais. É verdade. Eu digo para todos que se aproximem de Deus o quanto antes. Eu esperei 30 anos para me aproximar dele. Mesmo ele estando no meu lado, eu não tinha esse contato com ele. Eu digo a todos que quem é novo, quem é idoso, nunca é tarde. Se aproximar de Deus, eu acho que é o melhor caminho. Eu acho que é o único caminho que nós temos na nossa vida aqui na Terra, né? Que é passageiro. A média de 80 anos não é nada, assim. A gente tem pouco tempo para poder dar graças a Ele pela nossa vida. Então não perca tempo, vá atrás, que Ele está ali só de braços abertos esperando. E acho que é isso. Posso falar só mais uma coisinha? Sim, claro. É o seguinte, porque um casamento pode existir sem a presença. Nós casamos, muitos casam, né? Mas sabemos que o número de divórcios são altíssimos. Com Deus, isso é uma coisa que eu além de saber que eu queria casar na igreja,
que isso era a decisão, a melhor decisão que eu tinha a tomar. É um casamento sem Deus, não existe, não se sustenta. Nós não tínhamos condições de fazer festa, então fizemos só a mesma cerimônia dentro da igreja. E eu acho que isso foi a melhor decisão. E todo o outro processo ao longo, né, do caminho, como já falamos, tudo vai acontecer naturalmente. Mas sem Deus, sem Jesus Cristo, porque na verdade não casamos só nós dois, casamos com Cristo, somos pregados na cruz a Ele. Então, por mais que haja um divórcio, jamais diz que o matrimônio é insolúvel por isso, porque podemos soltar uma mão, mas a outra está com Cristo. Então é por isso, e é um sacramento lindíssimo, elevado a sacramento, juntamente com o sacerdócio, tem tanta importância quanto. Então que possamos ter essa graça de ouvir o que Deus quer de nós. É tudo por hoje, espero que tenham gostado deste episódio e que estejam um passo mais perto da vossa vocação. Vemo-nos daqui a 2 semanas.